Bom, meus amigos, não sei se vocês viram, mas a velha mídia já está falando sobre isso. O governo norte-americano deve avançar com um tarifaço ao Brasil. Pois é, 25% sobre vários produtos brasileiros, com algumas exceções, né? Isso ainda vai ser definido. Deve ser anunciado de maneira oficial pelo governo norte-americano nas próximas horas, hoje à tarde, tá? Mas vale destacar aqui um ponto principal e eu preciso que vocês compartilhem essa informação. Por isso já deixa o like aí no vídeo, manda nos grupos aí que você participa. Todo mundo, cara, precisa saber disso. O governo norte-americano, a seção de comércio que tratou desse tema, que discutiu desde o ano passado, junho do ano passado, há mais de um ano, culpou o Brasil, culpou o governo brasileiro pela falta de empenho em negociar, em tentar reverter essa situação. Porque nunca foi interesse dos Estados Unidos taxar o Brasil. Nunca é interessante, né? Comercialmente falando, para um país taxar o outro. A não ser que essa seja uma decisão política e tudo mais. Isso aconteceu por quê? Porque o governo brasileiro cavou essa falta, porque o Lula cavou essa falta. Vocês viram que na última sessão, na semana passada, quem foi lá defender o Brasil dessas tarifas? Flávio Bolsonaro. Lula não foi, não mandou nenhum representante, ninguém do Brasil, do governo brasileiro, foi lá defender o Brasil dessas tarifas. Por quê? Porque o Lula quer que o Brasil seja tarifado. Porque essa será a narrativa empregada pela esquerda durante a eleição, durante a campanha. Olha, o tarifaço é culpa do Bolsonaro, é culpa do Flávio, que está aí violando a soberania do Brasil. Olha, eu não sou favorável à tarifa, nunca, né? Eu sou completamente contra. Inclusive, eu sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo. É uma das minhas principais bandeiras. Revogar os mais de 35 novos impostos que o Lula ou criou ou aumentou, né? Foram 37 para ser mais exato. A gente tem que ter alguém empenhado realmente em acabar com tudo isso que o Lula fez ao Brasil. A gente já paga a maior carga tributária do mundo, então eu sou radicalmente contra impostos. Eu não entendo como alguém em sã consciência ficaria inerte, sem fazer nada, vendo a maior economia do mundo taxando o Brasil. E foi exatamente isso que o Lula fez, não fez nada, lavou as mãos. Aliás, fez a mesma coisa com a União Europeia, que agora vetou a carne brasileira. E desde 2023, se não me engano, a União Europeia está lá tentando com o governo brasileiro, olha, tá aqui as exigências são essas, vocês têm que cumprir. E o governo brasileiro, ó, até agora nada, não fez nada, não se adequou, não foi nem ver quais eram as exigências para se adequar. E o que a União Europeia fez? Vetou. Não vai mais vender enquanto vocês não se adequarem. Para quê? Para justamente, né? Se você deixa de vender a carne para o mercado exterior, você tem que vender ela então no mercado interno. Oferta e demanda. Se tem mais produto, mais carne no mercado interno, o preço vai diminuir. Só que vai diminuir artificialmente. Não é porque a economia está boa, não é porque realmente o poder de compra aumentou, a inflação diminuiu, não. É porque esse produtor precisa escoar a produção, senão vai estragar. É puramente por uma questão de oferta e demanda momentânea. Porque depois que o estoque acabar, o produtor vai segurar. Não vai mandar o boi para o abate, né? Vai segurar, a inflação vai subir de novo. Só que isso só vai acontecer depois da eleição. Então a intenção do Lula era justamente que no período eleitoral as coisas baixassem de preço e viesse aí então algo desse tipo. Então nós precisamos falar sobre isso. Converse com as pessoas, mostre que essa tarifa, que infelizmente vai acontecer, é culpa do Lula, é culpa do governo do PT, que só quer o mal da nação. E para isso, meus amigos, olha, para se manter no poder, porque essa é a intenção dessa gente, eles fazem qualquer coisa. Inclusive cavar a falta, inclusive permitir que tarifas avancem sobre o Brasil. Enfim, Donald Trump deve anunciar isso aí nas próximas horas, né? A decisão final é dele. A seção de comércio lá dos Estados Unidos, eles orientaram, né, Donald Trump, olha, é interessante você seguir essa orientação. É melhor taxar o Brasil por isso, isso e isso. Claro que é uma decisão técnica e tudo mais, mas a decisão final ela é política, tá? Foi um processo técnico, mas a decisão é política. E vamos ver o que o Trump vai decidir. Infelizmente, eu acredito que ele vai seguir com essa tarifa, tá? Bom, o chefe da USTR, que é o Escritório de Representante Comercial da Casa Branca, Jamieson Greer, informou a interlocutores do governo Lula que já levou ao presidente Trump a recomendação final sobre um novo tarifaço contra produtos brasileiros. Segundo relatos feitos à CNN, Greer deu
a reunião entre os dois países como encerrada nesta terça-feira e reclamou da falta de empenho do Brasil nas negociações. Tá aqui, ó. O representante do governo norte-americano, ele reclamou da falta de empenho do Brasil. O Brasil não quis nem saber, deixou rolar. É como se você fosse citado na justiça, alguém está te processando por algum motivo e você simplesmente não faz nada. Ou seja, a justiça entende que você então está aceitando que as alegações sobre você são verdadeiras, você não fez nada, né? Bom, durante o encontro, autoridades brasileiras rebateram os argumentos representantes pelos Estados Unidos e questionaram a falta de elementos técnicos para a investigação aberta no âmbito da seção 301, né? O governo brasileiro também citou a tentativa de negociar, blá, blá, blá. Bom, o Greer informou, segundo fontes ouvidas pela CNN, que não haverá uma lista dinâmica de exceções às novas tarifas. A declaração foi interpretada como um sinal de que não devem ocorrer ampliações graduais a produtos isentos. Apesar disso, o representante americano disse ter levado em consideração os argumentos apresentados pelo setor privado e pelo governo brasileiro sobre uma ampliação das exceções já no anúncio do tarifaço, né? Ou seja, o governo brasileiro só se pronunciou depois que o anúncio já era certo, depois que a discussão já tinha acabado, né? E eles levaram em consideração aí questões que membros da iniciativa privada foram elencar. Cara, é surreal. Mas, infelizmente, agora a gente vai ter que lidar com isso, né? Dos dois modos. Uma que, economicamente, um tarifaço nunca é bom para o país, né? Para ninguém. E duas, o Lula vai querer ganhar eleitoralmente com isso. E é nosso dever contar a verdade para o povo. Espalhar a verdade de que isso é culpa exclusiva do PT. Além de ter criado ou aumentado 37 novos impostos, aumentou em muito a carga tributária do Brasil, agora ele fez de tudo para que o tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros acontecesse. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.